Falo com você não como alguém que teoriza sobre esses princípios, mas como alguém que os testou no cadinho da experiência e descobriu que são infalivelmente verdadeiros. O que compartilho com você esta noite não é apenas filosofia, mas uma abordagem prática de vida que revolucionará sua experiência da realidade. Pois quando você realmente entender o que estou prestes a lhe dizer, nunca mais será vítima das circunstâncias, nunca mais se sentirá impotente diante do que parece ser o universo, pois o universo estava esperando que você visse que você é Deus que se expressa, que o eu sou dentro de você. Não está separado do eu. Sou divino, que criou tudo o que existe, que eu e meu Pai somos um. Como as Escrituras nos dizem isso. Não é blasfêmia, é a recomendação mais elevada da natureza. E a chave para liberar seu potencial ilimitado. Em cada momento de sua vida você tem usado esse poder divino, embora talvez inconscientemente. Cada estado que você já ocupou, cada circunstância que já encontrou, foi atraída para sua experiência pela força magnética de sua imaginação e crença. O mundo que você vê não é a causa de sua consciência. Sua consciência é a causa do mundo que você vê. Deixe-me dizer uma verdade simples que a maioria da humanidade ainda não compreendeu. Sua imaginação é a própria oficina da criação. O que você imagina com sentimento, com convicção, com toda a força de seu ser, deve inevitavelmente se exteriorizar em seu mundo. Isso não é um pensamento positivo ou uma especulação fantasiosa. É a lei fundamental pela qual todas as coisas passam a existir. Quando você se imagina limitado, carente, separado do seu bem, está usando o poder divino dentro de você para criar essa mesma experiência. E quando se imagina inteiro, abundante, amado e livre, está usando esse mesmo poder para criar essa realidade. A escolha sempre foi sua, embora talvez até agora você não soubesse que estava escolhendo. O universo está esperando que você veja que não há poder fora de você que possa resistir ao uso consciente e deliberado da sua imaginação. Nenhuma circunstância é permanente, a menos que você a perpetue por meio da suposição contínua de sua realidade. Nenhuma condição é imutável, a menos que você continue a dar vida a ela por meio de sua crença em sua necessidade. Adequada, a menos que você continue a dar vida a ela por meio de sua crença em sua necessidade. Considere por um momento que tudo em sua experiência atual começou como um estado de consciência, como uma suposição que você aceitou como verdadeira. Seus relacionamentos, sua situação financeira, sua saúde, seu próprio senso de identidade, tudo isso é a representação de estados que você ocupou na consciência. Nada chegou até você que não tenha sido aceito primeiro em sua mente, seja consciente ou inconscientemente. O grande segredo que o universo está esperando que você veja é que você pode mudar esses estados à vontade. Você não está preso a nenhum estado específico de consciência, a menos que escolha estar. Você pode a qualquer momento sair de um estado que não lhe serve e entrar em um que lhe serve. E à medida que você muda seu estado interior, o mundo exterior deve mudar de forma correspondente para refletir sua nova suposição. Esse é o verdadeiro significado de renascimento, não uma morte física e ressurreição, mas uma renovação perpétua da consciência. Eu morro diariamente, disse Paul, e você também morre ao abandonar velhos conceitos de si mesmo e adotar novos. Cada vez que você muda sua consciência, está morrendo para um antigo eu e nascendo para um novo. E cada renascimento traz consigo um novo céu e uma nova terra, uma nova experiência da realidade, que corresponde ao seu novo estado de ser. O universo está esperando que você veja que o tempo não é uma barreira para o seu novo estado de ser. O universo está esperando que você veja que o tempo não é uma barreira para o seu novo estado de ser. O universo está esperando que você veja que o tempo não é uma barreira para a realização de seus desejos. No reino da imaginação, o evento futuro pelo qual você anseia já existe completo e perfeito. Sua tarefa não é criá-lo, mas apropriar-se dele, assumir o sentimento de sua realidade aqui e agora. Pois o que você sente como verdadeiro, embora invisível aos seus sentidos físicos, é mais autêntico, mais substancial do que qualquer coisa que você possa tocar ou ver. Quando você fecha os olhos e ousa sentir a alegria, o alívio,
A gratidão que seria sua, se o seu desejo já estivesse realizado. Você não está se entregando à fantasia, está se envolvendo com a realidade em seu nível mais fundamental. Você está entrando no estado de você está se envolvendo com a realidade em seu nível mais fundamental. Você está entrando no estado a partir do qual seu desejo pode se manifestar. Você está se alinhando com a versão de você que já tem o que procura. Muitas pessoas oram a um Deus fora de si mesmas, implorando por favores como se fossem de uma divindade relutante. Elas não percebem que o próprio sentimento de sua oração é a resposta. Pois quando você sente a realidade do estado procurado, você o encontrou. O sentimento é o segredo à ponte entre o desejo e a manifestação, o fio que atrai a experiência para você, como um ímã atrai o ferro. O universo está esperando que você veja que não há separação entre você e aquilo que deseja. A aparente lacuna entre querer e ter não é atravessada por tempo ou esforço, mas por suposição. Suponha que você é o que deseja ser e você se tornará isso. Suponha que você tem o que deseja ter e isso deve entrar em sua experiência. Isso não é mágica, é a aplicação prática de uma lei imutável. Lembrou-me de uma jovem que me procurou em desespero. Durante anos ela vinha tentando se estabelecer nos negócios, mas apesar de seus talentos e esforços, permanecia em um estado de luta perpétua. Ela me perguntou o que estava fazendo de errado porque o universo parecia negar-lhe o sucesso que ela buscava com tanto afinco. Eu lhe fiz uma pergunta simples. Quando você pensa em si mesma, você se vê como alguém que está lutando pelo sucesso ou como alguém que já é bem-sucedida? Ela admitiu que em sua mente sempre se posicionava como a aspirante a empreendedora, aquela que trabalhava para atingir uma meta que permanecia sempre fora de alcance. Eu disse a ela, esse é o seu problema. Enquanto você ocupar o estado de luta, pelo sucesso é exatamente isso que você experimentará uma luta perpétua. Você deve ousar entrar no estado de ser bem-sucedido agora em sua imaginação, antes que qualquer evidência física o sustente. Você deve viver a partir do final sentindo o alívio e a satisfação de já ter alcançado o que deseja. Ela levou esse conselho a sério e começou a praticar o hábito de passar um tempo todos os dias em um estado de contemplação silenciosa, sentindo a realidade de ser a empresária bem-sucedida que desejava ser. Ela imaginava conversas de congratulações, o alívio e a satisfação de já ter alcançado o que desejava. Ela imaginou conversas de congratulações, a satisfação de ver o saldo bancário crescer, a liberdade de fazer escolhas sem restrições financeiras. Mais importante ainda, ela começou a se comportar de forma diferente, a falar de forma diferente, a pensar em si mesma de forma diferente ao longo do dia. Em 3 meses, seu negócio passou por uma transformação que parecia milagrosa para os observadores externos. Surgiram novas oportunidades que ela teria ignorado anteriormente. Clientes que poderiam aumentar significativamente seu sucesso foram misteriosamente atraídos por ela. Soluções para problemas de longa data surgiram com uma facilidade inesperada. Ela não havia mudado drasticamente suas ações externas, mas havia mudado fundamentalmente o estado a partir do qual essas ações ocorriam. E isso fez toda a diferença. Esse é o padrão que tenho visto se repetir inúmeras vezes. Quando você muda o conceito que tem de si mesmo, quando ousa assumir a sensação de que seu desejo foi realizado apesar de todas as evidências contrárias, o universo conspira para refletir de volta para você seu novo autoconceito. Ele precisa fazer isso pois é a lei, e a lei não conhece exceções. O universo está esperando que você veja que todas as suas experiências, todas as suas circunstâncias, todas as pessoas e eventos em sua vida são reflexos de sua própria consciência. Eles são as sombras lançadas pela luz de suas suposições. Mude suas suposições e você mudará as sombras. Não pode ser de outra forma. Considere as pessoas em sua vida com quem você tem dificuldade. Talvez haja alguém que pareça constantemente hostil, não cooperativo ou desrespeitoso com você. A tendência natural do ser humano é reagir a esse comportamento, lutar contra ele, tentar mudar a atitude ou as ações da outra pessoa.
Mas essa abordagem o mantém preso no mesmo estado do qual deseja escapar, pois o que você resiste persiste. Em vez disso, ouse ver essa pessoa de forma diferente em sua imaginação. Ouça-a falando com você com respeito e gentileza. Sinta o calor de uma interação harmoniosa com ela. Faça isso não como uma técnica para manipulá-la, mas como um reconhecimento de que ela também é você mesmo empurrado para fora, um reflexo de sua consciência. Ao persistir nessa nova suposição, você ficará surpreso ao ver como a outra pessoa parece sofrer uma transformação. Na verdade, é a sua consciência dela que se transforma, e ela não pode deixar de refletir a nova imagem que você tem. O universo está esperando que você veja que suas circunstâncias atuais, por mais desafiadoras que pareçam, não são seu inimigo, mas seu professor mais dedicado. Elas estão lhe mostrando com perfeita precisão aquilo de que você tem consciência, aquilo que você aceitou como verdadeiro para si mesmo. Se não gostar do que está vendo, não se lamente nem lute contra isso. Simplesmente mude sua consciência. E o que você vê deve mudar em resposta. Com muita frequência as pessoas me procuram profundamente preocupadas com as condições do mundo exterior. Crises econômicas, agitação política, desafios ambientais, sentindo-se desamparadas diante de forças aparentemente esmagadoras. Eu digo, a eles o que digo a vocês agora. O mundo exterior é um reflexo da consciência coletiva da humanidade, e você contribui para essa consciência com cada pensamento, cada suposição, cada estado que ocupa. Se quiser ver um mundo melhor, você deve, primeiro, ser uma consciência melhor. Você deve incorporar a mudança que deseja ver. Não se trata de absolvê-lo da ação prática, mas de lembrá-lo de que toda ação eficaz deriva de um estado de ser. Seja a paz, se você quiser ver a paz. Seja a abundância se quiser ver abundância. Seja amor se quiser ver amor. Pois você não pode dar o que não tem, e você não pode guiar os outros para onde você mesmo não foi. O universo está esperando que você veja que a sua consciência é o único poder causal verdadeiro em sua vida. Ações, estratégias e esforços externos podem ser os canais pelos quais a manifestação ocorre, mas não são a causa. Uma mudança na consciência sempre precede uma mudança nas circunstâncias, nunca o contrário. Aqueles que não entendem esse princípio geralmente se esgotam em ações lutando contra as condições, combatendo as limitações, esforçando-se com força de vontade para superar obstáculos. Eles são como alguém que tenta eliminar sua sombra fugindo dela sem perceber que a sombra é lançada por eles mesmos e os seguirá aonde quer que vão. A verdadeira transformação não vem da mudança das condições, mas da mudança da consciência a partir da qual as condições surgem. Quando você muda seu estado de ser, surgem novos caminhos de ação que antes eram invisíveis para você. Surgem soluções que sua consciência limitada não poderia ter concebido. Ocorrem sincronicidades que parecem milagrosas, mas que, na verdade, são o resultado natural de sua consciência expandida. O universo está esperando que você veja que o estado que você ocupa mais habitualmente se torna sua morada, seu lar em consciência. Se você tem vivido em um estado de falta de limitação, de medo ou ressentimento, você fez desse estado o seu lar. E embora possa tirar breves férias em estados mais agradáveis, momentos de alegria, inspiração e amor, você sempre retornará ao seu estado de origem, a menos que escolha deliberadamente um novo local de moradia. Esse é o significado da frase bíblica: na casa de meu pai há muitas mansões. As mansões são estados de consciência, níveis de percepção, cada um com seus próprios móveis, sua própria atmosfera, sua própria visão da vida. Você pode escolher a qualquer momento mudar sua consciência para uma mais espaçosa, mais bonita, mais bela. E quando você muda sua consciência, seu corpo e seus afazeres devem acompanhá-lo. Conheço um homem que viveu durante décadas em um estado de insegurança financeira. Embora ganhasse o que seria considerado uma boa renda, ele nunca se sentiu seguro, nunca sentiu que tinha o suficiente. Ele fazia um orçamento cuidadoso, negava a si mesmo pequenos prazeres, mas ainda assim o medo da falta o assombrava. Sua conta bancária cresceu, mas sua ansiedade não diminuiu, pois sua consciência permaneceu inalterada.
Um dia ele percebeu que sua experiência de limitação financeira não era ditada por seus recursos reais, mas pela consciência que tinha de si mesmo como alguém que estava sempre em risco, sempre a um passo do desastre. Em um momento de clareza, ele viu que estava vivendo em um estado de consciência que nunca poderia experimentar a abundância. Não importava quanto dinheiro passasse por suas mãos, ele decidiu mudar sua consciência para o estado de absoluta segurança financeira. Para o estado de absoluta segurança financeira. Todas as noites antes de dormir e todas as manhãs ao acordar, ele sentia a facilidade, o conforto, o profundo conhecimento de que era provido de todas as formas, que a abundância era seu estado natural, que o dinheiro chegava a ele com facilidade e frequência de fontes esperadas e inesperadas. Em poucas semanas, as oportunidades de aumentar a renda começaram a se apresentar. Um investimento esquecido gerou retornos inesperados, fontes inesperadas. Em poucas semanas, as oportunidades de aumento de renda começaram a se apresentar. Um baixo investimento esquecido gerou retornos inesperados. Uma habilidade que ele havia desenvolvido como hobby acabou sendo muito requisitada profissionalmente. Porém, o mais importante é que sua relação com o dinheiro se transformou. Ele começou a experimentar a liberdade psicológica de que, mesmo quando sua conta bancária estava cheia, ele havia mudado seu local de residência na consciência e seu mundo exterior se reorganizou para corresponder ao seu novo endereço. O universo estava esperando que você visse que a lei da suposição opera com precisão matemática. Ela não é caprichosa ou seletiva. Ela não favorece alguns e nega outros. Sua suposição, se persistir, se transformará em fato independentemente de seu passado, seu caráter, seu merecimento aos olhos do mundo. A lei é impessoal e exata, como a lei da gravidade, que não se importa com quem está caindo ou por quê. Essa é uma notícia libertadora, pois significa que não importa qual tenha sido o seu passado. Não importa quais erros você acredite ter cometido. Não importa o quanto você sinta que se desviou do seu verdadeiro caminho, você pode recomeçar, a qualquer momento. O passado não tem poder sobre o seu futuro, exceto o poder que você dá a ele por meio de sua contínua suposição de sua importância. O universo está esperando que você veja que é livre agora, não amanhã, não quando certas condições forem atendidas, não quando tiver espiado falhas percebidas ou conquistado o direito à felicidade, mas agora, neste momento, pelo poder de sua escolha soberana de assumir um novo estado de ser. Deixe-me falar sobre a liberdade como ela realmente é, não como o mundo a concebe. A verdadeira liberdade não é a capacidade não como o mundo a concebe. A verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o que você quiser no mundo externo. A verdadeira liberdade é a capacidade de escolher seu estado de consciência independentemente das circunstâncias externas. É o reconhecimento de que, embora os eventos pareçam acontecer com você, sua experiência desses eventos é determinada apenas por você pelo estado a partir do qual você os vê. Um homem preso atrás das grades que conhece essa verdade é mais livre do que um milionário que não a conhece. Pois o prisioneiro pode escapar dos limites de sua situação na consciência e experimentar a liberação que vem com essa mudança, enquanto o milionário pode permanecer aprisionado por medos, apegos e crenças limitantes apesar de sua aparente liberdade. O universo está esperando que você veja que o que você busca está buscando você com a mesma intensidade. Seus desejos não são aleatórios ou arbitrários. Eles são insinuações do que já é seu no reino invisível do puro potencial. O próprio fato de você poder conceber um estado significa que esse estado existe como uma possibilidade para você ocupar. Quando você sente a atração por maior abundância, amor mais profundo, saúde mais vibrante ou criatividade expandida, está sentindo a atração gravitacional de um estado que já existe, completo e perfeito, esperando que você entre nele. Seu desejo é a ponte entre seu estado atual e o estado em que esse desejo é realizado. Mas o desejo por si só não é suficiente. O desejo deve ser transformado em suposição. Você não deve apenas desejar o estado, deve reivindicá-lo como seu aqui e agora. Você deve ousar declarar, eu sou o que sou, sabendo que à medida que persistir nessa declaração feita não com os lábios, mas com a natureza sensorial do seu ser,
As evidências externas devem se seguir o universo. Está esperando que você veja que sua vida é uma história que você está. Você pode mudar a narrativa a qualquer momento se o capítulo atual não lhe agradar. Você tem o poder de começar um novo capítulo. Você é o autor e o personagem principal da história de sua vida, e a caneta está sempre em suas mãos. Muitas pessoas vivem como se sua história estivesse sendo escrita por forças externas, circunstâncias, outras pessoas, destino ou acaso. Eles se veem como vítimas do enredo e não como seu criador. Mas eu lhe digo agora que cada evento, cada relacionamento, cada condição em sua vida é tecida a partir do tecido de sua própria consciência. Mude sua consciência e você mudará sua história. Uma mulher que conhecia havia criado uma narrativa de si mesma como alguém que era sempre ignorada pelas oportunidades, sempre a última a ser escolhida. Quando ela examinou essa história, objetivamente percebeu que ela era sustentada por sua atenção seletiva aos eventos que confirmavam sua crença e por sua rejeição de evidências em contrário. Ela havia se identificado tanto com essa narrativa que inconscientemente organizou sua vida para garantir sua continuidade, preparando-se para situações em que provavelmente seria ignorada. Quando reconheceu esse padrão, ela tomou a decisão radical de contar uma nova história para si mesma. Em sua imaginação, ela começou a se ver como alguém que era valorizada, procurada e apreciada por seus dons únicos. Ela notou conscientemente as ocasiões em que foi reconhecida, quando suas contribuições foram reconhecidas, quando sua presença fez a diferença. À medida que ela persistia nessa nova narrativa, começaram a ocorrer mudanças notáveis. Colegas que antes ignoravam suas ideias, agora a procuravam. Oportunidades que antes lhe pareciam próximas, agora pareciam acessíveis. Ela não havia mudado sua personalidade básica ou desenvolvido novas habilidades de repente. Ela simplesmente mudou sua personalidade básica ou desenvolveu novas habilidades de repente. Ela simplesmente mudou a história que estava contando a si mesma sobre seu lugar no mundo. E o mundo respondeu de acordo. O universo está esperando que você perceba que as condições que você vivencia não são o resultado de suas ações, mas do estado do qual essas ações surgem. Duas pessoas podem realizar ações idênticas com resultados muito diferentes porque estão operando a partir de diferentes estados de consciência. Considere dois indivíduos que iniciam negócios com recursos semelhantes e oportunidades de mercado semelhantes. Um deles opera em um estado de confiança, expectativa e certeza de sucesso. O outro opera em um estado de ansiedade, dúvida e medo do amanhã. Embora suas ações externas possam parecer quase idênticas para um observador, os resultados que eles experimentam serão dramaticamente diferentes, porque o estado de consciência impregna cada decisão, cada interação, cada resposta ao desafio, com sua própria qualidade particular. O primeiro empreendedor perceberá oportunidades, enquanto o segundo vê apenas obstáculos. O primeiro inspirará confiança nos clientes e parceiros em potencial, enquanto o segundo, sem querer, transmite dúvida. O primeiro se recuperará dos contratempos com determinação renovada, enquanto o segundo verá cada dificuldade como uma confirmação do fracasso iminente. Não é o que eles fazem, mas quem eles estão sendo enquanto o fazem que determina seus resultados. E quem eles estão sendo é determinado pelo estado que ocupam na consciência. Esse princípio se aplica não apenas aos negócios, mas a todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, criatividade, crescimento espiritual. O estado é tudo. O universo está esperando que você veja que há um momento perfeito para toda manifestação, um período de gestação entre o plantio de uma semente na consciência e seu surgimento em forma visível. Assim como um fazendeiro não planta sementes em um dia e espera colher uma safra no dia seguinte, você não deve assumir um novo estado hoje e esperar ver a transformação completa amanhã. A natureza não pode ser apressada, mas também não pode ser atrasada quando as condições necessárias estão presentes. A semente que é plantada em solo fértil com água e luz solar adequadas deve crescer e não pode escolher permanecer dormente. Não pode ser de outra forma. Durante o intervalo entre a suposição do estado e sua manifestação física, sua tarefa é simples, mas nem sempre fácil manter a suposição
apesar de todas as evidências em contrário, viver como se seu desejo já estivesse realizado ser fiel ao estado que escolheu ocupar. Essa fidelidade à sua suposição é o que a Bíblia chama de fé. Fé não é acreditar sem evidências. É a lealdade ao estado que você escolheu antes que apareçam evidências físicas que o justifiquem. É a convicção de que o que é verdadeiro na consciência deve inevitavelmente se tornar verdadeiro na experiência independentemente das aparências. O universo está esperando que você veja que nunca manifesta o que quer. Você sempre manifesta o que você é. Querer implica falta, ausência, separação de seu bem. Ser é o reconhecimento de que o que você busca já é seu na consciência e que a consciência é a única realidade. Quando você diz, eu quero abundância, está afirmando que a abundância não é a sua realidade atual. E essa afirmação perpetua a experiência de sua ausência. Mas quando declara, eu sou abundante, sentindo a verdade dessa afirmação em cada célula de seu ser, você está estabelecendo a abundância como sua realidade na consciência. E essa realidade interna deve se objetivar em seu mundo. O universo está esperando que você veja que sua imaginação não é uma fábrica de fantasias, separada da realidade, mas a própria oficina na qual a realidade é forjada. O que você imagina com sentimento cria o molde para o qual a experiência flui. Controle sua imaginação e você controlará seu destino. A maioria das pessoas usa sua faculdade imaginativa de forma aleatória, permitindo que ela se concentre em medos, mágoas passadas, problemas potenciais e limitações. Elas não percebem que esses estados mentais são os projetos a partir dos quais suas experiências futuras serão construídas. Elas se perguntam por que os mesmos padrões continuam a se repetir em suas vidas, sem reconhecer que elas mesmas estão criando esses padrões por meio de suas imaginações habituais. Para aproveitar o poder criativo da imaginação, você deve se tornar consciente e deliberado em seu uso. Você deve treinar-se para imaginar somente o que deseja vivenciar, sentir somente o que deseja, perpetuar, assumir somente os estados que deseja, vivenciar, sentir somente o que deseja perpetuar, assumir somente os estados que deseja manifestar. Essa disciplina da mente é o verdadeiro trabalho da criação. O universo está esperando que você veja que o mundo exterior é plástico e maleável ao toque da consciência. Ele não é fixo ou sólido como parece ser, mas está em constante fluxo, respondendo momento a momento aos padrões de seus pensamentos, sentimentos e suposições. A realidade física é como argila nas mãos do oleiro, e você é o oleiro que molda a argila com as mãos invisíveis de sua consciência. A argila não tem poder para determinar sua própria forma. Ela só pode assumir a forma que você lhe dá. Da mesma forma, suas circunstâncias não têm o poder de determinar seu estado de ser. Elas só podem refletir o estado em que você se encontra. Elas só podem refletir o estado que você escolheu ocupar. O universo está esperando que você veja que a revisão não é apenas uma técnica psicológica, mas uma aplicação prática da lei da suposição. Quando você revisa um evento passado em sua imaginação, sente a realidade da versão revisada como se ela tivesse realmente ocorrido daquela forma. Você não está se engajando em pensamento positivo ou negação. Você está literalmente alterando o impacto desse evento em seu presente e futuro. O passado existe em sua consciência como memória, e a memória não é fixa ou imutável. É um aspecto vivo e dinâmico de sua consciência que pode ser transformado por meio do poder criativo da imaginação. É um aspecto vivo e dinâmico de sua consciência que pode ser transformado por meio do poder criativo da imaginação. Quando você revisa uma lembrança dolorosa, infundindo nela um novo significado, uma nova emoção, novos resultados, você está mudando a semente a partir da qual suas condições atuais crescem. Isso não significa negar que os eventos ocorreram, mas reconhecer que o significado, a carga emocional e a influência contínua deles em sua vida são determinados não pelos eventos em si, mas pela consciência que você tem deles. Mude sua consciência do passado, e você mudará o poder dele sobre seu presente e futuro. O universo está esperando que você veja que todos no seu mundo são você mesmo, um reflexo da sua consciência,
desempenhando papéis que correspondem às suas suposições. Sobre eles e sobre você mesmo em relação a eles, eles não são entidades independentes que operam por motivos e propósitos separados da consciência que você tem deles. Elas são a incorporação viva dessa consciência. Isso não significa que os outros não tenham sua própria existência ou seu próprio livre-arbítrio. Significa que o que você vivencia deles como eles aparecem e se comportam em seu mundo é filtrado e moldado por sua consciência. Você não os vê como eles são em si mesmos, mas como você é em si mesmo. Quando você muda sua consciência sobre outra pessoa, quando revisa suas suposições sobre ela, quando a imagina se comportando de forma diferente em relação a você, não a está manipulando contra a vontade dela. Você está criando as condições, na consciência que permitem que ela revele diferentes aspectos de si mesma para você. Você está sintonizando seu receptor em uma frequência diferente e, portanto, recebendo uma transmissão diferente. O universo está esperando que você veja que o seu corpo não é a causa da sua consciência, mas o efeito dela. Sua saúde física, vitalidade e aparência são a representação de seus estados habituais de consciência em relação a si mesmo. Mude esses estados, e seu corpo deve mudar de acordo. Não se trata de culpar aqueles que enfrentam desafios físicos, nem de sugerir que todas as doenças são culpa sua. O objetivo é capacitá-lo com o conhecimento de que nenhuma condição física está além do alcance da consciência transformada. Seu corpo está se recriando continuamente, célula por célula, de acordo com o projeto mantido em sua consciência. Mude o projeto, e a estrutura deve mudar para se adequar a ele. Já vi inúmeros casos de transformação física que se seguiram a uma transformação na consciência. Pessoas que tinham sido informadas de que suas doenças eram crônicas ou incuráveis tiveram recuperações notáveis depois de mudarem suas suposições sobre si mesmas e seus corpos. Elas não negaram a presença dos sintomas, mas negaram sua permanência, seu poder e sua inevitabilidade. Eles reivindicaram a saúde na consciência antes que a saúde fosse evidente para os sentidos, e ao fazê-lo, criaram as condições para que a saúde se manifestasse. O universo está esperando que você perceba que a oração devidamente compreendida não é um pedido a uma divindade externa, mas o sentimento de gratidão e satisfação que acompanha a consciência dos desejos realizados. Quando você ora, corretamente não está pedindo algo que lhe falta, mas agradecendo por algo que já recebeu em consciência. Esse é o significado da Escritura, e tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. A crença necessária não é o assentimento intelectual a uma doutrina, mas o sentimento de convicção de que o que você pede já é seu. Esse sentimento é o próprio recebimento, a aceitação na consciência que precede a manifestação de fato. A oração mais poderosa não é uma súplica, mas um reconhecimento. O reconhecimento de que o que você busca já foi dado, que o estado que você deseja ocupar já está preparado para você, que a versão de si mesmo que transcendeu as limitações atuais já existe e está chamando você para reivindicar sua herança legítima. O universo está esperando que você reivindique sua herança legítima. O universo está esperando que você veja que o sono não é apenas uma necessidade fisiológica, mas uma oportunidade espiritual. Um momento em que sua mente consciente se afasta e permite que as suposições do dia sejam impressas em sua mente subconsciente sem resistência ou contradição. Os momentos que antecedem o sono são uma porta de entrada para a transformação. Um momento em que o solo do subconsciente está particularmente receptivo às sementes que você planta nele. O que você supõe ao adormecer os estados de sentimento, que ocupa as conversas internas que mantém as imagens mentais que guarda, crescerão durante a noite e darão frutos em sua experiência ao acordar. É por isso que as Escrituras aconselham: não se ponha o sol sobre a sua ira. Adormecer em um estado de raiva, preocupação ou medo é nutrir esses estados no solo fértil do subconsciente. Mas adormecer em um estado de gratidão, alegria e segurança é nutrir esses estados, permitindo que eles criem raízes e tomem conta de sua vida. Desenvolva o hábito de rever seu dia pouco antes de dormir, revendo mentalmente todos os eventos que não foram perfeitos, imaginando-os como você gostaria que tivessem sido.
Em seguida, ocupe o estado de seu desejo realizado, sentindo a naturalidade de ter o que deseja sendo quem deseja ser. Adormeça nesse estado e ficará surpreso com as mudanças que começarão a ocorrer em sua experiência de vigília. O universo está esperando que você veja que nunca é vítima das circunstâncias a menos que escolha ser. O poder de mudar. Sua experiência não está no controle das condições estéreis, mas no controle do estado a partir do qual você vê e reage a essas condições. Mesmo nas situações mais desafiadoras, você tem a liberdade de escolher o significado que atribui aos eventos, as histórias que conta a si mesmo sobre o que está acontecendo e por que as expectativas que tem para o futuro. Essa liberdade não pode ser tirada de você por nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma circunstância. É seu direito soberano como um ser criativo. Quando você abraçar totalmente, essa verdade nunca mais dirá: eu não tive escolha, ou eles me fizeram sentir assim, ou as coisas são assim mesmo. Você reconhecerá que essas afirmações são aplicações de seu poder criativo, rendições de sua herança divina. Em vez disso, você declarará: eu escolho minha resposta, eu determino meu estado emocional, eu crio minha realidade de dentro para fora. O universo está esperando que você perceba que o sentimento de amor é a força criativa mais poderosa disponível para você. Não apenas o amor romântico, mas o amor em seu sentido mais completo. O sentimento de conexão, de unidade, de reconhecer a si mesmo em todas as coisas e todas as coisas em você. Quando você aborda a manifestação a partir de um estado de amor, em vez de um estado de carência ou medo, você se alinha com a natureza fundamental do universo, que é o amor incondicional que se expressa por meio de formas infinitas. Nesse estado de alinhamento, o que você deseja flui para você com uma facilidade e naturalidade que parecem milagrosas para aqueles que não entendem a lei. O amor dissolve as barreiras entre você e o seu bem. Ele transforma o querer em ter o buscar, em encontrar o tornar-se em ser. É o estado definitivo a partir do qual se pode criar, pois o amor não conhece limitações, não reconhece impossibilidades, não aceita restrições em sua capacidade infinita de dar e receber. O universo está esperando que você veja que não. Está aqui para lutar para superar obstáculos por meio da força de vontade, para conquistar seu bem por meio de sacrifícios e dificuldades. Você está aqui para criar e expressar seu bem por meio de sacrifícios e dificuldades. Você está aqui para criar, expressar, expandir, experimentar a alegria de ver seus estados internos se manifestarem na forma externa. O caminho da luta é o caminho da separação. A crença de que você precisa superar algo fora de você para alcançar seus desejos. O caminho da criação é o caminho da unidade. O reconhecimento de que o que parece estar fora de você é, na verdade, um reflexo do que está dentro de você e que, ao mudar o interior, você inevitavelmente muda o exterior. Escolha o caminho da criação. Escolha ver os desafios não como obstáculos a serem vencidos, mas como oportunidades de praticar seu poder criativo, de refinar sua compreensão da lei, de aprofundar sua fé na perfeita correlação entre o estado interno e a manifestação externa. O universo está esperando que você veja que o tempo não é uma barreira para a realização de seus desejos. Na dimensão da consciência, o evento futuro pelo qual você anseia já existe completo e perfeito. Sua tarefa não é criá-lo através do tempo, mas alinhar sua consciência com ele agora para ocupar o estado de sua realização no presente eterno. Quando você entra no estado de seu desejo realizado, sentindo sua realidade com toda a vivacidade de sua imaginação, não está projetando esse estado em um futuro distante. Você está reivindicando, no agora, o único momento que realmente existe. A partir desse estado de realização presente, a manifestação externa se desdobra em um momento que serve ao bem maior de todos. O universo está esperando que você veja que o silêncio costuma ser a expressão mais eloquente da fé. Depois de ter plantado a semente do seu desejo e da sua consciência, depois de ter sentido sua realização como uma realidade presente, chega o momento de se aquietar e saber que a lei está em ação, fazendo com que todas as coisas aconteçam em perfeita ordem. Nesse silêncio,
Nesse sábado mental, você descansa do seu trabalho de criação consciente, confiando nos processos invisíveis que estão transformando sua suposição em fato. Você não desenterra ansiosamente a semente para ver se ela está crescendo. Você não declara repetidamente sua intenção como se a repetição fosse necessária para a realização. Você simplesmente sabe que o que é verdade na consciência deve inevitavelmente se tornar verdade na experiência, e nesse conhecimento você encontra paz. Meus queridos amigos, o universo está esperando que vocês vejam todas essas coisas e muito mais. Ele está esperando que vocês reivindiquem seu lugar de direito como criadores conscientes, que entrem na plenitude de seu poder, que reconheçam a divindade que está dentro de vocês desde o início. Esta noite tome a decisão de viver a partir desse reconhecimento. Escolha um estado que incorpore o que você pode ser e ter. Entre nesse estado de consciência, sentindo sua realidade, abraçando sua verdade. Em seguida, siga sua vida a partir desse estado, deixando que seus pensamentos, palavras e ações fluam naturalmente a partir dele. Não se esforce ou lute para fazer as coisas acontecerem. Simplesmente seja a pessoa que já tem o que deseja. E observe como o universo se reorganiza para acomodar seu novo estado de ser. Lembre-se sempre de que o mundo exterior não tem escolha, a não ser refletir seu mundo interior, que as circunstâncias não têm poder para determinar seu estado, a menos que você lhes dê esse poder, que o que você experimenta é o resultado direto do que você está consciente de ser. Com essa lembrança vem a verdadeira liberdade, a liberdade de criar sua vida exatamente como você deseja que ela seja, não por meio da força ou da manipulação de elementos externos, mas por meio da direção consciente de sua própria percepção. O universo está realmente esperando que você veja essa verdade, que a compreenda não apenas intelectualmente, mas com toda a força de seu ser, que a incorpore em cada momento de sua existência. E agora que você a viu, agora que a ouviu com compreensão, nunca mais poderá se contentar com uma vida de limitações, uma vida de reação, em vez de criação, uma vida ditada pelas circunstâncias, em vez de por escolha. Saia deste momento transformado pelo que você sabe agora. Que cada desafio seja uma oportunidade de aplicar essa lei. Cada relato e contratempo, uma chance de aprofundar sua fé na correlação perfeita entre o estado interior. Viva como o ser criativo divino que você é, expressando o potencial infinito que é seu direito de nascença, e observe como os milagres se tornam sua experiência diária. Pois, na verdade, não há milagres, apenas a operação natural da lei, a lei que estava esperando que você a descobrisse e aplicasse. E agora que você viu essa verdade, nada em sua vida poderá ser igual novamente. O universo estava esperando que você visse isso, e agora finalmente você viu. A imaginação não é fantasia como o mundo quer que você acredite. A imaginação é a própria substância da realidade, o poder criativo do próprio universo. É Deus em ação, pois nos é dito que o homem é feito à imagem de Deus. A palavra hebraica para imagem é telon, que traz consigo a conotação de sombra ou reflexo. Você não é apenas uma criação de Deus. Você é o poder criativo de Deus, individualizado. Agora deixe-me compartilhar uma história com você. Há alguns anos, um homem foi a uma de minhas palestras em Nova York. Ele estava financeiramente destituído, havia perdido seu negócio. Sua casa estava sendo executada. E sua família estava prestes a se separar devido à pressão. Depois da palestra, ele me perguntou como posso mudar minha energia quando tudo ao meu redor contradiz o que desejo. Como posso acreditar na abundância quando minha realidade mostra apenas falta? Eu disse a ele o que direi a você agora. O mundo exterior é apenas o efeito. A consciência é a causa. Se você esperar que o mundo exterior mude antes de mudar sua consciência, ficará esperando para sempre. Pois o mundo só pode refletir o que você está projetando. Então eu disse a esse homem, ouse assumir o sentimento de que seu desejo foi realizado. Viva a partir do fim. Sinta a energia de como seria ter seu negócio prosperando novamente, ter sua casa segura, ter harmonia em sua família. Ele praticou isso diligentemente, entrando no estado de consciência em que seus desejos já estavam realizados, sentindo a naturalidade disso, a realidade em sua imaginação.
E em 6 meses, ele não apenas iniciou um novo negócio mais bem-sucedido do que o anterior, mas também conseguiu salvar sua casa e restaurar a harmonia em sua vida familiar. Isso foi um milagre. Não foi o funcionamento natural da lei, pois, como disse o grande poeta William Blake, o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Sua realidade é totalmente subjetiva e se ajusta perfeitamente ao conceito que você tem de si mesmo e às suposições que considera verdadeiras. Agora, o que significa mudar sua energia? Não basta apenas visualizar o que você quer embora. Isso certamente faça parte do processo. Mudar verdadeiramente a sua energia significa identificar-se tão completamente com o estilo de desejo que você se sinta vivendo a partir dele agora. Veja bem, a maioria das pessoas tenta se manifestar a partir de um estado de desejo de necessidade, de não ter. Mas essa energia de falta só perpetua mais falta. Imagine um rádio onde há inúmeras estações transmitindo simultaneamente, mas você só pode ouvir aquela em que está sintonizado. Sua consciência é como esse rádio. Existem infinitos estados de consciência, infinitas versões da realidade, todas existindo simultaneamente. A que você experimenta é aquela com a qual você está em harmonia vibracional, aquela que corresponde à sua energia, ao seu estado de consciência. Então, como você muda sua energia para manifestar o futuro que deseja? Primeiro você deve definir claramente o que deseja. Seja específico. O universo não pode atender a pedidos vagos. Se você quer abundância financeira, quanto exatamente? Se quiser um relacionamento harmonioso, que qualidades ele deve incorporar? Se você quer uma saúde vibrante, qual é a sensação de tê-la? Depois de definir claramente seu desejo, você deve fazer o que parece ser a parte mais desafiadora, mas que, na verdade, é a mais simples. Você deve assumir o estado de consciência de que já o tem. Você deve sentir a sensação do desejo realizado. Deixe-me perguntar o seguinte: se você já tivesse o que deseja, como se sentiria? Que pensamentos você teria? Como você se comportaria? Como seria seu diálogo interno? Quando você puder responder a essas perguntas e começar a incorporar esses sentimentos, pensamentos e comportamentos, estará mudando sua energia para que ela corresponda à frequência do seu desejo. Agora deixe-me falar sobre a lei da suposição, que é a base de toda manifestação. O que quer que você suponha ser verdade, sua mente subconsciente deve aceitar e trabalhará dia e noite para trazer à sua experiência evidências de o que quer que você suponha ser verdade, sua mente subconsciente deve aceitar. E ela trabalhará dia e noite para trazer à sua experiência a evidência dessa suposição. Isso não é pensamento positivo. É o reconhecimento de como a realidade funciona em seu nível fundamental. Se você presumir que é amado, sua mente subconsciente orquestrará eventos para lhe trazer evidências de que é amado. Se você presumir que é rico, sua mente subconsciente o guiará em direção a oportunidades de riqueza. Se você presumir que é saudável, seu corpo responderá de acordo, mas você deve persistir nessa suposição até que ela se torne seu sentimento dominante, seu estado natural de ser. Lembre-se das palavras das Escrituras: sede transformados pela renovação da vossa mente. Sua transformação começa com a renovação da mente, com a mudança do conceito que você tem de si mesmo e das suposições pelas quais vive. Muitos de vocês já ouviram falar da lei da atração, mas poucos entendem seu verdadeiro mecanismo. A lei da atração não se trata de atrair coisas para você, mas sim de atrair você para as coisas. Você é atraído para a realidade que corresponde ao seu estado de consciência. Quando você muda sua energia, quando muda seu estado de consciência, está literalmente mudando para uma versão diferente da realidade onde seus desejos já existem, e é nesse ponto que muitos falham em suas práticas de manifestação. Eles tentam se manifestar enquanto ainda se identificam com o estado de não ter o que desejam. É como tentar transmitir em uma frequência enquanto se sintoniza em outra. Isso gera confusão estática e, por fim, decepção. Então, como você mantém esse novo estado de consciência, essa mudança de energia, por meio de uma dieta mental?
Assim como você é cuidadoso com o que coloca em seu corpo físico, seja ainda mais vigilante com o que alimenta sua mente. Cada pensamento, cada conversa interna, cada suposição está alinhando você com seu desejo ou afastando-o dele. Comece a observar seus pensamentos, suas conversas internas. Eles são de falta de medo, de dúvida, então, mude-os, substitua-os por pensamentos e conversas que se alinhem com seu desejo realizado. Isso não é negar sua realidade atual. É o reconhecimento de que sua realidade atual é simplesmente a colheita de sementes plantadas no passado. E agora você está plantando novas sementes para uma nova colheita. Agora quero abordar uma preocupação comum. Muitos de vocês podem estar pensando: mas e quanto à ação? Não preciso fazer algo para manifestar meus desejos. Sim, a ação é importante, mas é uma ação inspirada que vem de seu estado de consciência alterado, não uma ação nascida do desespero ou do medo. Quando você tiver realmente mudado sua energia para se alinhar com seu desejo realizado, você será naturalmente guiado a tomar as medidas certas no momento certo. Não parecerá esforço ou luta. Parecerá natural, inspirado, quase como se estivesse sendo levado por uma correnteza. Lembre-se de que o mundo externo só pode refletir o que está dentro de você. Se seu mundo interior estiver cheio de dúvidas, medo e carência, seu mundo exterior refletirá esses estados. Mas quando seu mundo interior está repleto de certeza, amor e abundância, seu mundo exterior deve e refletirá esses estados. Quero compartilhar outra história com você. Certa vez uma mulher me procurou tentando manifestar um relacionamento amoroso há anos sem sucesso. Ela havia tentado de tudo. Afirmações, quadros de visualização e até aplicativos de namoro, mas nada parecia funcionar. Quando nos aprofundamos, descobri que, embora ela quisesse conscientemente um relacionamento amoroso, abrigava uma profunda sensação de que não era amável. Que qualquer homem que a conhecesse de verdade acabaria por deixá-la. Nenhuma ação externa poderia se sobrepor a essa suposição subconsciente. Assim, eu a orientei a trabalhar para mudar essa crença central. Em vez de tentar encontrar o amor, sugeri que ela se tornasse a personificação do próprio amor. Sentir-se tão cheia de amor que ele transbordasse dela para assumir o estado de ser profundamente amada e valorizada, não por uma pessoa específica, mas como seu estado natural de ser. 2 meses depois desse trabalho interno, dessa mudança de energia, ela conheceu um homem que a adorava exatamente como ela era. Agora eles estão casados e criaram uma vida juntos baseada no respeito mútuo, na admiração e no amor profundo. Ela não o encontrou. Ela se tornou a versão de si mesma que já estava com ele. Essa é a essência da manifestação por meio da mudança de energia. Não se trata de manipular o mundo externo. Trata-se de transformar seu mundo interno sabendo que o externo deve se conformar. Agora quero abordar outro aspecto da manifestação que muitas vezes é mal compreendido, que é o conceito de tempo. Em nosso mundo tridimensional, experimentamos o tempo como linear, como uma progressão do passado para o presente e para o futuro. Mas na 4ª dimensão, no reino espiritual, todo o tempo existe simultaneamente. Existe apenas o eterno agora. Quando você realmente entende isso, percebe que seu futuro já existe. Ele não é algo a ser criado, é algo a ser selecionado por meio de seu estado de consciência. Pense nisso como um dial de rádio novamente. Seu futuro de abundância, saúde, amor e alegria já existe em uma frequência específica. Você não precisa criá-lo. Você só precisa sintonizá-lo. Só precisa sintonizar-se com ele, mudando sua energia para que corresponda à frequência dele. É por isso que a paciência é tão importante na manifestação. Não se trata de esperar que seu desejo seja criado. Trata-se de permitir que a ponte de eventos seja construída entre sua realidade física atual e a realidade onde seu desejo já existe. Essa ponte é construída automaticamente assim que você transfere sua energia, assim que assume o estado de consciência de seu desejo realizado. Mas muitos de vocês ficam impacientes. Mudam sua energia por 1 ou 2 dias e, quando não veem resultados imediatos, voltam ao seu antigo estado de consciência, à sua antiga energia. É como plantar uma semente e depois desenterrá-la todos os dias para ver se ela cresceu.
Você deve plantar a semente de seu desejo no solo fértil de sua mente subconsciente e depois permitir que ela cresça em seu próprio tempo e à sua própria maneira. Lembre-se das palavras das Escrituras. No devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Sua colheita virá, mas em seu próprio tempo, não necessariamente na hora certa. Seu trabalho não é determinar quando ou como seu desejo se manifestará. Seu trabalho é simplesmente manter o estado de consciência, a energia de já tê-lo. E isso me leva a outro aspecto crucial da manifestação, que é o desapego. Muitos de vocês ficam tão apegados ao seu desejo, tão fixados nele, que na verdade o afastam. Pois o apego vem de um lugar de medo, um medo de não conseguir o que deseja. E esse medo é uma energia de baixa frequência que repele em vez de atrair. O verdadeiro desapego vem do conhecimento absoluto. Quando você sabe que seu desejo já é seu no reino espiritual, quando sabe que ele deve se manifestar no reino físico, se você mantiver o estado correto de consciência, poderá relaxar. Então, você pode deixar de lado a necessidade desesperada de ver isso agora. É como encomendar um pacote online. Depois de fazer o pedido, você não fica sentado na caixa de correio, se preocupando se ele chegará ou não. Você sabe que chegará porque já fez o pedido. Você segue sua vida. E quando o pacote chega, você o recebe com gratidão. Manifestar. Seus desejos funcionam da mesma forma que o pacote chega e você o recebe com gratidão. Manifestar seus desejos funciona da mesma forma. Uma vez que você se compromete com o universo assumindo o estado de consciência de seu desejo realizado, você deve liberá-lo, confiar no processo e seguir sua vida a partir desse novo estado de ser. Agora quero falar sobre um aspecto da mudança de energia que muitas vezes é negligenciado, que é a energia da gratidão. A gratidão é um dos estados vibracionais mais elevados que você pode incorporar. Quando você é genuinamente grato, está reconhecendo que já tem o que deseja, mesmo que isso ainda não tenha se manifestado no plano físico. A gratidão fecha a lacuna entre o querer e o ter. É impossível sentir-se grato e sentir falta ao mesmo tempo. São energias opostas. Portanto, se quiser mudar sua energia rapidamente, comece a praticar a gratidão profunda e genuína pelo seu desejo como se ele já fosse seu. Todas as noites antes de dormir e todas as manhãs ao acordar, agradeça pela realização de seu desejo. Sinta o sentimento de gratidão tomar conta de você. Permita que ele permeie cada célula de seu ser. Essa prática, por si só, pode transformar completamente seu processo de manifestação. Mas há um nível ainda mais profundo de gratidão que quero convidá-lo a explorar. É a gratidão pelo que é, não apenas pelo que você deseja. Quando você consegue encontrar gratidão genuína pela sua realidade atual, até mesmo pelos desafios e lições, você eleva sua energia a tal ponto que a manifestação se torna fácil. Pois no nível mais elevado de consciência, você reconhece que tudo é perfeito exatamente como é. Todas as experiências, todos os desafios, todas as aparências são perfeitas. Cada experiência, cada desafio, cada aparente contratempo está, na verdade, levando em direção ao seu bem maior. Quando você consegue incorporar essa verdade, quando consegue viver a partir desse entendimento, você se torna um mestre manifestador. Quero compartilhar com você uma técnica poderosa para mudar sua energia, que é o uso das afirmações "Eu sou". Eu sou é uma das frases mais poderosas em qualquer idioma, pois define seu estado de ser. O que quer que siga, eu sou, molda sua realidade. Tudo o que vem depois de eu sou molda sua realidade. Tenha muito cuidado com as afirmações que se seguem a I am em seu diálogo interno. Se você se pegar pensando ou dizendo estou doente, estou falido, não tenho sorte no amor, estará afirmando e reforçando esses estados de ser. Em vez disso, escolha deliberadamente afirmações do tipo eu sou, que se alinhem com seus desejos, sou saudável e vibrante, sou abundantemente rico, sou profundamente amado e estou em um relacionamento harmonioso. Diga essas declarações, não como afirmações que você espera que se tornem verdadeiras, mas como reconhecimento do que já é verdade no reino espiritual, na realidade com a qual você está se alinhando agora. Sinta a verdade dessas afirmações ao dizê-las. Se surgir resistência,
Se sua mente argumentar contra essas afirmações, simplesmente observe essa resistência sem julgamento e retorne gentilmente ao sentimento de que suas afirmações são verdadeiras. Com o tempo e com persistência, essas novas afirmações "eu sou" se tornarão seu estado padrão de ser sua assinatura energética natural e seu mundo externo se reorganizará para corresponder a esse novo estado interno. Agora quero falar sobre um obstáculo comum à manifestação, que é a energia da indignidade. Muitos de vocês, em um nível subconsciente, não acreditam que merecem o que desejam. Essa crença, essa energia de indignidade age como uma barreira entre você e suas manifestações. Lembre-se de que o universo é abundante além da medida. Não há limite para o que você pode ter, ser ou fazer, exceto os limites que você impõe a si mesmo por meio de suas crenças e suposições. Você é digno de tudo o que deseja simplesmente porque existe, simplesmente porque é uma expressão individualizada de Deus, do poder criado do universo. Se estiver lutando contra sentimentos de indignidade, comece a trabalhar para curar esse aspecto de sua consciência. Reconheça que esses sentimentos não são a verdade de quem você é. Eles são simplesmente crenças que você adquiriu. Eles são simplesmente crenças que você adquiriu ao longo da vida e que podem ser mudadas. Uma maneira poderosa de dissolver a energia da indignidade é por meio de práticas de amor próprio. Comece a se tratar com a mesma gentileza, compaixão e respeito que você ofereceria a alguém que ama profundamente. Fale consigo mesmo com palavras de incentivo e afirmação. Cuide de seu corpo, mente e espírito como se fossem sagrados. Ao cultivar o amor próprio, ao mudar da energia da indignidade para a energia do merecimento, você remove uma das barreiras mais significativas à manifestação. E isso me leva a outro aspecto crucial da mudança de energia, que é o perdão. A falta de perdão, seja em relação aos outros ou a você mesmo, é uma energia de baixa frequência que bloqueia o fluxo do seu bem. Ela o mantém preso ao passado e o impede de entrar totalmente na energia do futuro desejado. O perdão não significa tolerar ações prejudiciais ou permanecer em situações prejudiciais. Significa liberar a carga emocional, o cordão energético que o prende a pessoas e eventos do seu passado. Significa reconhecer que, ao se apegar ao ressentimento, você só está prejudicando a si mesmo. O verdadeiro perdão vem da compreensão de que todos, inclusive você, estão fazendo o melhor que podem com a consciência que têm em um determinado momento. À medida que a consciência evolui, o comportamento melhora. Portanto, perdoe-se pelos erros do passado, entendendo que eles foram o resultado do seu nível de consciência naquele momento, e perdoe os outros pelo mesmo motivo. Essa prática do perdão liberará uma quantidade enorme de energia que poderá ser redirecionada para a manifestação de seus desejos. Agora quero discutir o papel da crença no processo de manifestação. Suas crenças são a base sobre a qual sua realidade é construída. Uma crença é simplesmente um pensamento que você já pensou tantas vezes que se tornou automático e consciente. Muitas de suas crenças foram formadas na infância, absorvidas da cultura familiar e de suas primeiras experiências. Algumas dessas crenças servem a você, mas muitas não. A boa notícia é que as crenças podem ser mudadas. Elas não são fixas ou permanentes, a menos que você as considere assim. Para mudar sua energia para uma manifestação poderosa, você deve identificar e transformar as crenças que não estão alinhadas com seus desejos. Por exemplo, se você deseja abundância financeira, mas acredita que o dinheiro é a raiz de todo o mal, ou que as pessoas ricas são gananciosas, você está criando um conflito interno que bloqueará sua manifestação. Comece a examinar suas crenças sobre as áreas da vida em que deseja mudar. Escreva-as. Olhe para elas objetivamente. Pergunte a si mesmo: essa crença está me servindo? Ela está me ajudando a manifestar meus desejos? Ela é mesmo verdadeira? Se a resposta for não, então, decida liberar essa crença e substituí-la por outra que esteja alinhada com seus desejos. Lembre-se, uma crença nada mais é do que um pensamento que você tem repetidamente.
Ao escolher deliberadamente novos pensamentos e pensá-los repetidamente com emoção e convicção, você pode instalar novas crenças que apoiam em vez de sabotar suas manifestações. E isso me leva a outra técnica poderosa de mudança de energia, que é o uso da imaginação. Sua imaginação não é apenas uma faculdade de sonhar acordado. Ela é a faculdade criativa por meio da qual você molda sua realidade. Todas as noites antes de dormir, entre em um estado de relaxamento profundo e use sua imaginação para criar uma cena que indique que seu desejo já foi realizado. Torne essa cena o mais vívida e real possível. Envolva todos os seus sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, cheira, saboreia. Mergulhe nessa cena, até que ela pareça absolutamente real para você. Até sentir a alegria, a gratidão e a satisfação de ter seu desejo realizado. Depois, leve esse sentimento com você para o sono. Sua mente subconsciente é mais receptiva ao adormecer e ao acordar. Ao imprimir seu desejo no subconsciente nesses estados receptivos, você o programa para se manifestar em sua realidade física. Faça isso constantemente, noite após noite, e você ficará surpreso ao ver como seu mundo exterior começa a se reorganizar para corresponder ao mundo interior, que você criou em sua imaginação. Agora quero falar sobre um aspecto da manifestação que muitas vezes é mal compreendido, que é o papel da ação. Muitos ensinamentos sobre manifestação enfatizam demais a ação, dando a impressão de que a manifestação tem tudo a ver com agitação e esforço, ou a enfatizam de menos, dando a impressão de que você pode simplesmente visualizar seus desejos, e eles aparecerão magicamente sem nenhum movimento de sua parte. A verdade está no equilíbrio. A manifestação exige trabalho interno e externo. O trabalho interno é a mudança de sua energia, alterando seu estado de consciência para se alinhar com a realização de seu desejo. O trabalho externo é tomar medidas inspiradas a partir desse novo estado de consciência. A palavra-chave aqui é inspirar. Quando você tiver mudado sua energia com sucesso, quando estiver vivendo a partir do estado de realização do seu desejo, será naturalmente guiado a realizar determinadas ações. Essas ações não parecerão uma luta ou um esforço. Elas parecerão naturais e estimulantes, quase como se você estivesse sendo puxado para elas. Esse é o universo trabalhando por seu intermédio para trazer seu desejo à forma física. Seu trabalho é permanecer na energia do seu desejo realizado e seguir os impulsos intuitivos, as ideias inspiradas que lhe chegam desse estado. Às vezes a ação inspirada pode ser não fazer nada, ser paciente, confiar. Outras vezes pode ser dar um passo ousado que você nunca teria considerado em seu antigo estado de consciência. Confie na orientação que vem de sua energia alterada e haja de acordo com ela imediatamente. Gostaria de abordar outro obstáculo comum à manifestação, que é a energia da dúvida. A dúvida é natural. Ela surge sempre que tentamos criar algo que nunca criamos antes, sempre que tentamos nos tornar algo que nunca criamos antes, sempre que tentamos nos tornar algo que nunca fomos antes. Mas a dúvida não precisa atrapalhar suas manifestações. Quando a dúvida surgir simplesmente sem julgamento, não lute contra ela, nem tente suprimi-la, pois isso só lhe dá mais poder. Em vez disso, reconheça-a e retorne gentilmente à sensação de realização de seu desejo. Lembre-se de que a dúvida é simplesmente um pensamento e um pensamento pode ser mudado. Substitua o pensamento de dúvida por um pensamento de certeza, com o conhecimento de que o que você deseja já é seu no reino espiritual e deve se manifestar no reino físico se você mantiver o estado correto de consciência. Uma maneira poderosa de superar a dúvida é por meio da coleta de evidências. Comece a perceber os pequenos sinais, as sinestesias, as coincidências que sugerem que seu desejo está a caminho. Esses sinais estão em toda parte quando você começa a procurá-los. Reconhecer e apreciar esses sinais aumenta sua fé e dissolve a dúvida. E isso me leva a outro aspecto crucial da mudança de energia, que é a importância da consistência. A manifestação não é um evento único, é um estilo de vida.
Você deve manter consistentemente a energia, o estado de consciência do seu desejo realizado, para que ele se torne realidade física. Isso não significa que você nunca terá momentos de dúvida ou medo, ou que não voltará aos velhos padrões de pensamento. Você é humano, e as flutuações de energia são naturais, mas isso significa que você deve retornar consistentemente à energia do seu desejo realizado, especialmente depois de ter se desviado temporariamente dele. Penso nisso como aprender a tocar um instrumento musical. No início é necessário esforço e prática conscientes. Você comete erros, fica frustrado, mas continua voltando à prática. Eventualmente isso se torna uma segunda natureza. Você pode tocar sem pensar conscientemente. Isso se torna uma parte de quem você é. A manifestação funciona da mesma forma. No início, manter a energia de seu desejo realizado exige esforço consciente e prática. Mas à medida que você persiste, isso se torna seu estado natural de ser sua assinatura energética padrão. E isso me leva a um dos segredos mais poderosos da manifestação, que é a compreensão de que você não está manifestando apenas coisas ou experiências, mas sim um estado de ser. As coisas e as experiências são simplesmente o exterior. As coisas e experiências são simplesmente os símbolos externos, os reflexos físicos desse estado de ser. Por exemplo, se você deseja abundância financeira, o que realmente está buscando é o estado de ser, que você acredita que a abundância financeira lhe proporcionará talvez segurança, liberdade, paz de espírito, a capacidade de contribuir para causas que lhe interessam. Quando você identifica o estado de ser subjacente ao seu desejo e começa a cultivar esse estado agora, independentemente das circunstâncias atuais, você acelera tremendamente sua manifestação. Mas você não está mais tentando fazer com que algo seja sentido de uma determinada maneira. Você está se sentindo assim agora e permitindo que os símbolos externos o sigam naturalmente. É por isso que é tão importante esclarecer seus desejos, entender o que você realmente quer por trás do desejo superficial, que estado de ser você está buscando. Depois de identificá-lo, comece a incorporá-lo agora. Sinta-o como sua realidade. Agora. Viva a partir dele agora. E observe como seu mundo exterior se transforma para corresponder a esse estado interior. Agora quero falar sobre um aspecto da mudança de energia que muitas vezes é negligenciado. É a energia da rendição. Muitos de vocês abordam a manifestação com firmeza com uma energia de controle e força. Tentam microgerenciar o universo ditando exatamente como e quando seu desejo deve se manifestar. Mas a verdadeira manifestação exige um equilíbrio entre intenção e entrega. Você define sua intenção com clareza. Você muda sua energia para se alinhar com a realização de seu desejo. E então você entrega o resultado ao universo, à sabedoria de si mesmo, confiando que o que se manifesta será para o seu bem maior, mesmo que não seja exatamente como você imaginou. Essa entrega não é desistir. Não é resignação. É uma profunda confiança no perfeito desenrolar de sua vida na benevolência do universo. É o reconhecimento de que seu eu superior, seu eu divino, pode ter uma visão ainda mais grandiosa para sua vida do que seu eu humano pode conceber. Quando você consegue manter simultaneamente a intenção clara e a entrega total, entra em um estado de fluxo, um estado de graça, em que a manifestação se torna fácil e alegre. E agora quero deixá-lo com um pensamento final, uma verdade final, sobre a natureza da realidade e o processo de manifestação. Tudo o que você percebe em seu mundo exterior é um reflexo de seu mundo interior. Tudo. Não há exceções a essa regra. Isso significa que se você quiser mudar alguma coisa em seu mundo interior, tudo, não há exceções a essa regra. Isso significa que se você quiser mudar qualquer coisa em seu mundo exterior, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, sua carreira, você deve primeiro mudar o aspecto correspondente de seu mundo interior. Você deve mudar sua energia, seu estado de consciência em relação a essa área da vida. Isso é uma tremenda responsabilidade e uma tremenda liberdade. Significa que você não está à mercê de circunstâncias externas das ações de outras pessoas da economia da sorte ou do destino.
Você é o criador de sua realidade, de toda ela, por meio dos estados de consciência que incorpora. Portanto, escolha sabiamente os estados de consciência, as energias que você incorpora. Escolha os estados de consciência, as energias que você incorpora. Escolham estados de amor, em vez de medo, de abundância, em vez de falta de saúde, em vez de doença, de harmonia, em vez de conflito. Escolha viver a partir do fim, a partir do desejo realizado, em vez de viver a partir do querer. Faça isso de forma consistente, com fé e paciência, e sua vida se transformará de maneiras que podem parecer milagrosas para os outros, mas que você entenderá como o funcionamento natural da lei, o reflexo perfeito de sua energia alterada, de sua consciência alterada. Lembre-se de que eu sou é a autodefinição do infinito. Tudo o que segue o eu sou em sua consciência define seu mundo. Escolha suas afirmações de eu sou com cuidado e com plena consciência do poder criativo delas. Você não é meramente um ser humano tendo uma experiência espiritual, você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Você é uma expressão individualizada do divino, com todo o poder criativo que isso implica. Use esse poder conscientemente, use-o com sabedoria, use-o com amor, e sua vida se tornará um testemunho vivo da verdade de que assim como é dentro, é fora. Mude sua energia e você mudará seu mundo. Essa é a lei, é a promessa e é o caminho.